Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre o baiacu, cientificamente conhecido como Tetraodontidae. É uma fascinante espécie de peixe que habita principalmente águas tropicais e subtropicais ao redor do mundo. Suas características físicas distintivas incluem um corpo geralmente esférico ou em forma de disco, barbatanas pequenas em relação ao tamanho do corpo, e uma boca que pode ser projetada para fora para capturar presas. Além disso, eles são conhecidos por sua habilidade única de inflar seus corpos quando se sentem ameaçados, tornando-se uma bola praticamente impenetrável. Este peixe é uma parte importante dos ecossistemas marinhos, desempenhando diversos papéis na cadeia alimentar e na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas costeiros. Sua presença é muitas vezes indicativa de águas saudáveis e biodiversas. Além de seu papel ecológico, o baiacu tem uma rica história cultural em muitas partes do mundo. Em algumas culturas asiáticas, por exemplo, é considerado um símbolo de sorte e prosperidade, enquanto em outras regiões pode ser associado a lendas e histórias folclóricas. Ao longo dos séculos, o baiacu também tem sido objeto de interesse e estudo científico, devido às suas adaptações únicas e comportamentos intrigantes. Desde a antiguidade, os seres humanos têm observado e interagido com esses peixes, resultando em uma compreensão mais profunda de sua biologia e ecologia. Neste vídeo, vamos explorar mais sobre o fascinante mundo do baiacu, mergulhando em sua anatomia, comportamento, habitat e importância tanto para os ecossistemas marinhos quanto para as culturas humanas ao redor do globo. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Anatomia e fisiologia. O baiacu apresenta uma anatomia fascinante e adaptações especializadas que o distinguem de outros peixes. Vamos explorar mais de perto sua estrutura física e algumas das características notáveis que o tornam tão único. Corpo. O corpo do baiacu é geralmente esférico ou em forma de disco, embora haja variações entre as diferentes espécies. Esta forma compacta permite uma maior eficiência na natação e na manobra através da água. Barbatanas. As barbatanas do baiacu são relativamente pequenas em comparação com o tamanho do corpo. Elas desempenham um papel importante na estabilidade e controle de movimento, ajudando o peixe a se locomover de forma precisa e ágil. Olhos. Os olhos do baiacu são bem desenvolvidos e adaptados para a vida aquática. Eles oferecem excelente visão subaquática, permitindo ao peixe detectar presas, evitar predadores e navegar em seu ambiente com facilidade. Boca. A boca do baiacu é altamente flexível e pode ser projetada para fora do corpo quando necessário. Isso permite ao peixe capturar presas de maneira eficaz, muitas vezes sugando-as para dentro de sua boca com um movimento rápido. Capacidade de inflar e desinflar. Uma das adaptações mais distintivas do baiacu é sua capacidade de inflar seu corpo com água ou ar quando se sente ameaçado. Isso é possível devido à sua estrutura esquelética especializada e à presença de sacos de ar interconectados em seu corpo. Quando inflado, o baiacu se torna uma esfera rígida e volumosa, dificultando a predação por muitos predadores. Essas adaptações únicas tornam o baiacu um dos peixes mais intrigantes e bem adaptados ao seu ambiente aquático. Habitat e distribuição. Onde os baiacus são encontrados. Os baiacus são encontrados em uma ampla variedade de habitats aquáticos ao redor do mundo, adaptando-se a diferentes condições ambientais. Aqui está uma visão geral de onde esses fascinantes peixes podem ser encontrados. Oceanos e mares. Muitas espécies de baiacus habitam os oceanos e mares tropicais e subtropicais. Eles são frequentemente encontrados em recifes de coral, lagoas costeiras e outras áreas costeiras ricas em vida marinha. Alguns podem ser encontrados em águas mais profundas, enquanto outros preferem habitats mais rasos e protegidos. Estuários. Alguns baiacus também podem ser encontrados em estuários, onde rios encontram o mar. Esses ambientes únicos oferecem uma mistura de água doce e salgada, além de uma variedade de habitats, incluindo manguezais e áreas de vegetação aquática. Águas salgadas e dulcícolas. Embora a maioria das espécies de baiacu seja encontrada em águas salgadas, algumas também podem ser encontradas em ambientes de água doce, como rios, lagos e pântanos. Essas espécies adaptaram-se a uma ampla gama de condições de água doce e salobra. A distribuição geográfica dos baiacus é ampla e inclui regiões tropicais e subtropicais em todo o mundo. Eles são encontrados em habitats costeiros em áreas como o Indo-Pacífico, o Caribe, o Atlântico e o Oceano Índico.
A capacidade dos baiacus de se adaptarem a uma variedade de habitats contribui para sua diversidade ecológica e distribuição global. Preferências de habitat e fatores ambientais que influenciam sua distribuição. Os baiacus são peixes que apresentam certas preferências de habitat, adaptando-se a uma variedade de ambientes aquáticos. Vamos examinar mais de perto as preferências de habitat dos baiacus e os fatores ambientais que influenciam sua distribuição. Ambientes costeiros e recifais. Muitas espécies de baiacus são encontradas em ambientes costeiros, incluindo recifes de coral, recifes rochosos e áreas de vegetação aquática. Esses ambientes oferecem uma variedade de recursos alimentares, abrigo e condições favoráveis para a reprodução. Águas rasas e profundas. Algumas espécies de baiacus preferem habitats mais rasos, enquanto outras podem ser encontradas em águas mais profundas. A distribuição das espécies de baiacus pode ser influenciada pela disponibilidade de alimentos, temperatura da água e características do fundo marinho. Qualidade da água. A qualidade da água é um fator crucial que influencia a distribuição dos baiacus. Eles tendem a preferir águas limpas e bem oxigenadas, evitando áreas poluídas ou com baixa qualidade da água. Temperatura da água. A temperatura da água desempenha um papel importante na distribuição dos baiacus. Muitas espécies são encontradas em áreas tropicais e subtropicais, onde as temperaturas da água são mais quentes e estáveis. No entanto, algumas espécies podem ser encontradas em águas mais frias, adaptando-se a uma variedade de condições térmicas. Salinidade. Enquanto a maioria dos baiacus é encontrada em ambientes marinhos, algumas espécies também podem ser encontradas em águas salobras ou água doce. A capacidade de tolerar uma ampla gama de salinidades permite que certas espécies de baiacus colonizem uma variedade de habitats aquáticos, incluindo estuários e manguezais. Esses fatores ambientais desempenham um papel fundamental na distribuição dos baiacus ao redor do mundo, influenciando sua abundância e diversidade em diferentes regiões. Compreender as preferências de habitat e os requisitos ambientais dos baiacus é essencial para sua conservação e manejo sustentável. Dieta e comportamento alimentar. O que os baiacus comem? Uma variedade de alimentos, incluindo moluscos, crustáceos e algas. Os baiacus são peixes que possuem uma dieta variada e são conhecidos por sua capacidade de se alimentar de uma ampla gama de alimentos. Vamos explorar mais sobre o que os baiacus comem e seus comportamentos alimentares. Variedade de alimentos. Os baiacus são considerados predadores generalistas, o que significa que consomem uma variedade de alimentos. Suas presas incluem moluscos, crustáceos, vermes marinhos, pequenos peixes e até mesmo algas. Essa ampla gama de alimentos permite aos baiacus se adaptarem a diferentes condições ambientais e disponibilidade de recursos. Alimentação oportunista. Os baiacus são conhecidos por serem alimentadores oportunistas, o que significa que aproveitam as oportunidades de alimentação que surgem em seu ambiente. Eles podem caçar ativamente presas, como pequenos peixes e crustáceos, ou se alimentar de detritos e matéria orgânica encontrados no fundo do mar. Estratégias de caça. Os baiacus empregam várias estratégias de caça para capturar suas presas. Alguns utilizam técnicas de emboscada, esperando pacientemente por presas para se aproximarem antes de atacar rapidamente. Outros podem caçar ativamente, perseguindo presas em águas abertas ou ao longo de recifes e estruturas submarinas. Alimentação vegetal. Embora sejam principalmente predadores carnívoros, alguns baiacus também consomem algas e outras fontes de matéria vegetal. Isso pode ocorrer como parte de sua dieta natural ou como uma estratégia de suplementação alimentar em habitats onde a disponibilidade de presas animais é limitada. A dieta variada e os comportamentos alimentares flexíveis dos baiacus desempenham um papel importante em sua ecologia e na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Como caçam e se alimentam, estratégias de alimentação e comportamentos associados. Os baiacus são peixes fascinantes com uma variedade de estratégias de alimentação e comportamentos associados que os tornam predadores eficazes. Vamos mergulhar mais fundo em como esses peixes caçam e se alimentam. Emboscada. Uma das estratégias mais comuns de alimentação para os baiacus é a emboscada. Eles podem se camuflar entre rochas, recifes de coral ou outros elementos do habitat, esperando pacientemente que presas desavisadas passem por perto. Quando uma presa se aproxima, o baiacu pode rapidamente se lançar para fora de sua posição escondida para capturá-la. Perseguição ativa. Alguns baiacus são caçadores ativos que perseguem suas presas em águas abertas ou ao longo de recifes e estruturas submarinas.
Eles são capazes de nadar com agilidade e rapidez, utilizando sua visão aguçada para localizar e perseguir presas em movimento. Sondação do fundo. Outra estratégia comum de alimentação para os baiacus envolve a sondagem do fundo marinho em busca de presas enterradas ou escondidas em meio aos detritos. Eles podem usar seus barbilhões sensíveis e boca flexível para explorar o substrato, detectando presas e remexendo no fundo em busca de alimento. Alimentação filtrante. Algumas espécies de baiacus também se envolvem em alimentação filtrante, onde capturam pequenos organismos suspensos na água, como plâncton e detritos. Eles podem usar estruturas especializadas na boca ou nas brânquias para filtrar a água e extrair alimento. Essas estratégias de alimentação demonstram a adaptabilidade e versatilidade dos baiacus como predadores. Sua capacidade de empregar uma variedade de técnicas de caça os torna bem-sucedidos em uma variedade de habitats e condições ambientais. Reprodução e ciclo de vida. Processo de reprodução dos baiacus. Os baiacus passam por um ciclo de vida que envolve várias etapas distintas de reprodução. Vamos explorar o processo de reprodução dos baiacus, incluindo o acasalamento, a desova e o desenvolvimento dos ovos. Acasalamento. O processo de acasalamento dos baiacus geralmente ocorre durante a temporada de reprodução, que pode variar dependendo da espécie e das condições ambientais. Durante esta fase, os machos e as fêmeas se reúnem em áreas específicas de reprodução, muitas vezes próximas a recifes de coral ou outras estruturas submarinas. Os machos podem exibir comportamentos de cortejo, como nadar em padrões elaborados ou exibir cores vibrantes, para atrair as fêmeas. Desova. Uma vez que os machos e as fêmeas se encontram e se acasalam, ocorre a desova, onde os ovos fertilizados são liberados no ambiente aquático. Os baiacus são ovíparos, e seus ovos são fertilizados externamente, fora do corpo da fêmea. Os ovos são geralmente depositados em substratos adequados, como rochas, corais ou plantas aquáticas, onde estão protegidos de predadores e têm acesso a oxigênio e nutrientes. Desenvolvimento dos ovos. Após a desova, os ovos dos baiacus passam por um período de incubação, durante o qual se desenvolvem em embriões. O tempo de incubação pode variar de acordo com a temperatura da água e outras condições ambientais. Durante este período, os ovos são vulneráveis à predação e outros riscos, por isso é importante que sejam depositados em locais seguros. Nascimento e juventude. Após o período de incubação, os ovos eclodem e os jovens baiacus emergem. Eles são geralmente pequenos e vulneráveis nesta fase inicial de suas vidas, dependendo de uma série de fatores ambientais para sua sobrevivência. À medida que crescem, os jovens baiacus podem passar por uma série de estágios de desenvolvimento antes de atingirem a maturidade sexual e começarem o ciclo de reprodução novamente. Este processo de reprodução dos baiacus é fundamental para a continuidade de suas populações e desempenha um papel importante na ecologia dos ecossistemas marinhos. Ciclo de vida desde o nascimento até a maturidade, estágios de crescimento e desenvolvimento. O ciclo de vida dos baiacus é caracterizado por uma série de estágios de crescimento e desenvolvimento, desde o nascimento até a maturidade sexual. Vamos explorar esses estágios mais detalhadamente. Nascimento e eclosão dos ovos. O ciclo de vida dos baiacus começa com a eclosão dos ovos, que ocorre após um período de incubação variável. Os ovos eclodem e liberam larvas jovens, que são muitas vezes chamadas de alevinos. Essas larvas são minúsculas e vulneráveis, e geralmente flutuam livremente na coluna d'água. Fase larval. Durante a fase larval, os jovens baiacus passam por um período de crescimento e desenvolvimento, alimentando-se de pequenos organismos planctônicos e outras fontes de alimento suspensas na água. Eles estão frequentemente à deriva com as correntes oceânicas durante esta fase, o que pode ajudar na dispersão e colonização de novos habitats. Metamorfose e estágio juvenil. À medida que os jovens baiacus continuam a crescer, passam por uma metamorfose gradual, desenvolvendo características morfológicas e comportamentais mais semelhantes aos adultos. Durante este estágio juvenil, os baiacus podem começar a se estabelecer em habitats mais específicos, como recifes de coral, onde encontrarão abrigo e alimento. Maturidade sexual e reprodução. Uma vez que atingem a maturidade sexual, os baiacus estão prontos para se reproduzirem. O momento exato da maturidade sexual pode variar entre as espécies e é influenciado por fatores como tamanho, idade e condições ambientais. Os baiacus geralmente continuam a se reproduzir ao longo de suas vidas adultas, contribuindo para a próxima geração de descendentes. Envelhecimento e longevidade. À medida que os baiacus envelhecem, podem experimentar mudanças em sua fisiologia e comportamento.
Alguns baiacus podem viver por vários anos, enquanto outros têm ciclos de vida mais curtos. A longevidade dos baiacus pode ser influenciada por fatores como predadores, disponibilidade de alimentos e condições ambientais. Entender o ciclo de vida dos baiacus é fundamental para a conservação e manejo sustentável dessas espécies. Ao considerar os diferentes estágios de crescimento e desenvolvimento, podemos implementar estratégias eficazes de proteção e preservação dos baiacus e de seus habitats. Adaptabilidade e sobrevivência. Adaptações únicas que permitem aos baiacus sobreviver em seu ambiente. Os baiacus são notáveis pela sua extraordinária adaptabilidade, possuindo uma série de características únicas que lhes permitem prosperar em uma ampla variedade de ambientes aquáticos. Vamos explorar algumas das adaptações mais notáveis que contribuem para a sobrevivência dos baiacus em seus habitats. Capacidade de inflar. Uma das adaptações mais distintivas dos baiacus é sua capacidade de inflar seus corpos quando se sentem ameaçados. Ao ingerir água ou ar rapidamente, eles podem se transformar em esferas rígidas e volumosas, dificultando a predação por muitos predadores. Essa habilidade única serve como um mecanismo de defesa altamente eficaz. Camuflagem e mimetismo. Muitas espécies de baiacus exibem padrões de coloração e comportamentos que os ajudam a se camuflar em seu ambiente, tornando-os menos visíveis para predadores e presas. Além disso, alguns baiacus podem mimetizar outras espécies de peixes venenosos, aumentando sua proteção contra potenciais predadores. Veneno e toxicidade. Muitas espécies de baiacus são venenosas, contendo toxinas poderosas em seus tecidos e órgãos. Estas toxinas são uma defesa eficaz contra predadores, pois podem causar efeitos adversos graves ou até mesmo a morte se ingeridas. Essa capacidade de produzir toxinas é uma adaptação-chave que ajuda os baiacus a deter potenciais ameaças. Hábitos alimentares versáteis. Os baiacus são conhecidos por sua dieta variada e hábitos alimentares versáteis. Eles podem se alimentar de uma variedade de presas, incluindo moluscos, crustáceos, peixes pequenos e até mesmo algas. Essa flexibilidade dietética permite aos baiacus se adaptarem às mudanças nas condições ambientais e à disponibilidade de alimentos. Comportamentos sociais e de grupo. Algumas espécies de baiacus exibem comportamentos sociais e de grupo, formando agregações ou grupos para se protegerem de predadores, procurarem alimento ou se reproduzirem. Essas interações sociais podem aumentar a eficácia das estratégias de sobrevivência dos baiacus. Essas adaptações únicas demonstram a notável capacidade dos baiacus de enfrentarem os desafios do ambiente aquático e prosperarem em uma variedade de condições. Sua diversidade de estratégias de sobrevivência os torna um grupo fascinante de peixes e destaca sua importância na ecologia dos ecossistemas marinhos. Estratégias de defesa contra predadores e ameaças. Os baiacus desenvolveram ao longo do tempo uma série de estratégias de defesa contra predadores e outras ameaças presentes em seus habitats aquáticos. Essas adaptações desempenham um papel crucial em sua sobrevivência e sucesso como espécie. Vamos explorar algumas das estratégias de defesa mais eficazes dos baiacus. Inflação do corpo. Uma das estratégias mais marcantes dos baiacus é a capacidade de inflar seus corpos quando se sentem ameaçados. Ao ingerir água ou ar rapidamente, eles aumentam seu volume e se transformam em esferas difíceis de serem engolidas por predadores. Esta inflação funciona como uma barreira física contra a predação, tornando os baiacus menos vulneráveis a ataques. Veneno e toxinas. Muitas espécies de baiacus são venenosas, contendo toxinas poderosas em seus tecidos e órgãos. Essas toxinas servem como uma forma de defesa contra predadores, causando efeitos adversos graves ou mesmo morte se ingeridas. Além disso, a presença de cores brilhantes em algumas espécies serve como um aviso visual aos predadores de sua toxicidade. Camuflagem e mimetismo. Alguns baiacus têm a capacidade de se camuflar em seu ambiente, misturando-se com o substrato ou exibindo padrões de coloração que os tornam menos visíveis para predadores. Além disso, algumas espécies imitam outras criaturas venenosas, aumentando a probabilidade de evitarem ataques de predadores. Velocidade e agilidade. Embora nem todos os baiacus sejam conhecidos por sua velocidade de natação, muitos podem demonstrar movimentos rápidos e ágeis quando ameaçados. Essa agilidade pode ser uma estratégia eficaz para escapar de predadores rápidos e ágeis, como alguns peixes predadores maiores. Comportamento de grupo. Algumas espécies de baiacu se reúnem em grupos ou agregações como forma de proteção contra predadores. Ao se juntarem, eles podem confundir ou desencorajar predadores, aumentando a chance de sobrevivência para cada indivíduo.
Essas estratégias de defesa demonstram a notável adaptabilidade dos baiacus e sua capacidade de enfrentar uma variedade de ameaças em seus habitats aquáticos. Ao longo do tempo, essas adaptações evoluíram para permitir que os baiacus prosperem em seus ambientes naturais e desempenhem papéis importantes na ecologia dos ecossistemas marinhos. Grupo taxonômico do baiacu. O grupo taxonômico do baiacu pertence à classe dos peixes ósseos, conhecidos como Actinopterigi. Dentro dessa classe, os baiacus estão classificados na ordem dos tetraodontiformes, que inclui uma variedade de peixes marinhos e de água doce. A família específica dos baiacus é a Tetraodontidae, que compreende mais de 200 espécies diferentes. Os baiacus são caracterizados por várias adaptações distintivas, incluindo corpos globulares, dentes fusionados em forma de bico, barbatanas dorsais e anais pequenas ou ausentes, e uma estrutura óssea única que lhes permite inflar seus corpos quando ameaçados. Essas características anatômicas únicas contribuíram para a classificação dos baiacus em um grupo taxonômico distinto. Dentro da família Tetraodontidae, os baiacus exibem uma grande diversidade morfológica e comportamental. Eles são encontrados em uma variedade de habitats, desde recifes de coral e manguezais até águas profundas do oceano e rios de água doce. Além disso, os baiacus são conhecidos por sua dieta variada, que pode incluir crustáceos, moluscos, algas e até mesmo outros peixes. A classificação taxonômica dos baiacus é fundamental para entender sua evolução, ecologia e relacionamentos filogenéticos com outras espécies de peixes. Estudos taxonômicos contínuos ajudam os cientistas a compreender melhor a diversidade dentro do grupo dos baiacus e a desenvolver estratégias eficazes de conservação para proteger essas fascinantes criaturas e seus habitats. Origem e evolução do baiacu. A origem e evolução dos baiacus remontam a milhões de anos atrás, durante o período Mesozoico, mais especificamente no final do período Jurássico e início do período Cretáceo. Os primeiros ancestrais dos baiacus surgiram como peixes ósseos primitivos que habitavam os mares pré-históricos. Ao longo do tempo geológico, esses ancestrais passaram por uma série de adaptações que os moldaram na forma que conhecemos hoje como baiacus. Uma das características mais distintivas dos baiacus é sua habilidade única de inflar seus corpos quando ameaçados, um traço que se desenvolveu ao longo de milhões de anos de evolução. Essa capacidade de inflar é possível graças a uma estrutura óssea especializada que permite que o peixe engula rapidamente água ou ar, expandindo assim seu corpo e se tornando uma esfera rígida e difícil de ser engolida por predadores. Além da capacidade de inflação, os baiacus também desenvolveram outras adaptações anatômicas e comportamentais ao longo de sua evolução. Por exemplo, sua mandíbula se fundiu em um bico resistente que é usado para triturar presas e materiais alimentares. Eles também são conhecidos por possuir dentes muito fortes e afiados, especialmente adaptados para sua dieta variada. Em termos de sua distribuição geográfica e diversidade, os baiacus são encontrados em uma variedade de habitats ao redor do mundo, desde águas tropicais e subtropicais até regiões temperadas. Eles habitam uma variedade de ambientes, incluindo recifes de coral, estuários, manguezais, águas rasas e profundas do oceano, e até mesmo rios de água doce em algumas regiões. A evolução dos baiacus é um testemunho da incrível diversidade e adaptação dos organismos vivos ao longo da história da Terra. Seu sucesso como grupo taxonômico pode ser atribuído em grande parte às suas características únicas e às habilidades especiais que os tornam altamente adaptados aos seus ambientes aquáticos. Estudos contínuos sobre a origem e evolução dos baiacus ajudam os cientistas a entender melhor a história da vida marinha e a desenvolver estratégias eficazes de conservação para proteger essas fascinantes criaturas e seus habitats. Curiosidades e mitos. Mitos e lendas associados aos baiacus em diferentes culturas. Os baiacus têm uma rica história cultural e são frequentemente envolvidos em mitos, lendas e curiosidades em diversas culturas ao redor do mundo. Vamos explorar alguns desses mitos e lendas associados aos baiacus. Sorte e prosperidade. Em algumas culturas asiáticas, como no Japão, os baiacus são considerados símbolos de sorte e prosperidade. Acredita-se que ter um baiacu em casa traga boa sorte e fortuna para o lar, sendo muitas vezes representados em pinturas, esculturas e outros objetos de decoração. Veneno mortal. Em muitas culturas, os baiacus são temidos por sua reputação de serem altamente venenosos e potencialmente letais. Isso levou à crença de que o simples toque de um baiacu pode ser fatal, o que, embora exagerado, reflete a percepção generalizada da periculosidade desses peixes.
Transformações mágicas. Em algumas lendas folclóricas, os baiacus são retratados como criaturas mágicas capazes de se transformar em outras formas. Essas histórias muitas vezes envolvem baiacus assumindo a forma de humanos ou outros animais para interagir com os humanos de maneiras diversas. Sabedoria e longevidade. Em algumas culturas, os baiacus são associados à sabedoria e longevidade, sendo considerados animais sagrados ou espirituais. Essa associação pode ser derivada da aparência distinta e do comportamento peculiar dos baiacus, que muitas vezes são vistos como sábios enigmáticos. Desafios gastronômicos. Em certas regiões do mundo, os baiacus são apreciados por sua carne saborosa, mas também são conhecidos por apresentar riscos devido à presença de toxinas. Isso levou ao desenvolvimento de pratos especiais que exigem habilidades culinárias específicas para remover com segurança as partes venenosas dos peixes antes do consumo. Esses mitos e lendas refletem a fascinação duradoura e o impacto cultural dos baiacus em diferentes sociedades ao longo da história. Embora alguns desses mitos possam ser exagerados ou baseados em suposições errôneas, eles desempenham um papel importante na forma como os baiacus são percebidos e apreciados em todo o mundo. Curiosidades fascinantes sobre seu comportamento, fisiologia e interações com outros organismos. Os baiacus são criaturas fascinantes, repletas de curiosidades sobre seu comportamento, fisiologia e interações com outros organismos marinhos. Vamos explorar algumas curiosidades fascinantes sobre esses peixes. Capacidade de inflar. Uma das curiosidades mais notáveis sobre os baiacus é sua capacidade de inflar seus corpos para se protegerem de predadores. Esse comportamento é possível devido à presença de sacos de ar interconectados em seu corpo, que lhes permitem aumentar rapidamente de tamanho quando se sentem ameaçados. Veneno potente. Os baiacus são conhecidos por serem alguns dos peixes mais venenosos do mundo. Eles possuem toxinas poderosas em seus tecidos e órgãos, o que os torna perigosos não apenas para predadores, mas também para os humanos. Em algumas culturas, o manuseio impróprio de baiacus pode levar a sérias consequências de saúde. Mimetismo e camuflagem. Algumas espécies de baiacus exibem padrões de coloração e comportamentos que os ajudam a se camuflar em seu ambiente. Além disso, algumas podem imitar outras criaturas venenosas, aumentando suas chances de evitarem ataques de predadores. Comportamento social. Embora muitos peixes sejam vistos como animais solitários, algumas espécies de baiacus exibem comportamentos sociais e de grupo. Eles podem formar agregações ou grupo, onde se reúnem em grandes números para se protegerem, procurarem alimento ou se reproduzirem. Interações simbióticas. Os baiacus frequentemente se envolvem em interações simbióticas com outros organismos marinhos. Por exemplo, certas espécies de baiacus são conhecidas por hospedarem camarões limpadores em suas brânquias, que removem parasitas e detritos do corpo do peixe em troca de alimento. Essas curiosidades destacam a complexidade e a diversidade dos baiacus, revelando uma série de adaptações surpreendentes que lhes permitem sobreviver e prosperar em seus habitats aquáticos. Ao estudarmos esses aspectos fascinantes dos baiacus, podemos apreciar melhor sua importância na ecologia marinha e na vida selvagem em geral. Conservação e ameaças. Estado de conservação das populações de baiacus em todo o mundo. O estado de conservação das populações de baiacus em todo o mundo é variável e muitas vezes depende da espécie específica, do habitat e das pressões ambientais locais. Vamos examinar o estado de conservação geral das populações de baiacus e as ameaças que enfrentam. Variação de populações. As populações de baiacus podem variar significativamente em termos de abundância e saúde, com algumas espécies sendo mais ameaçadas do que outras. Algumas populações de baiacus estão estáveis e não representam uma preocupação imediata de conservação, enquanto outras estão em declínio devido a uma variedade de fatores. Ameaças antropogênicas. As principais ameaças às populações de baiacus incluem a perda e degradação de habitat, a pesca excessiva, a poluição da água, as mudanças climáticas e a destruição de recifes de coral. A pesca indiscriminada, em particular, pode ter um impacto significativo nas populações de baiacus, especialmente quando não são implementadas práticas de manejo sustentável. Impacto do comércio. Alguns baiacus são alvo de comércio ilegal para o mercado de aquários ou como iguarias gastronômicas. A coleta excessiva para o comércio de animais de estimação pode esgotar as populações locais e levar à sobreexploração de espécies vulneráveis. Degradamento do habitat. A destruição e a degradação dos habitats naturais dos baiacus, como recifes de coral e manguezais, representam uma ameaça significativa para suas populações.
A urbanização costeira, a poluição por nutrientes e sedimentos e a acidificação dos oceanos são fatores que contribuem para o declínio dos habitats adequados para os baiacus. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas representam uma ameaça crescente para as populações de baiacus, afetando a temperatura da água, os padrões de correntes oceânicas e a disponibilidade de habitats adequados. Esses impactos podem resultar em alterações na distribuição geográfica, na reprodução e na sobrevivência dos baiacus. Para proteger as populações de baiacus e garantir sua sobrevivência a longo prazo, é essencial implementar medidas de conservação eficazes. Isso inclui a criação de áreas marinhas protegidas, a implementação de práticas de pesca sustentável, o controle da poluição e a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. A conscientização pública e o engajamento comunitário também desempenham um papel importante na conservação dos baiacus e de seus habitats naturais. Principais ameaças enfrentadas pelos baiacus e esforços de conservação em andamento. Os baiacus enfrentam uma série de ameaças que colocam em risco suas populações e habitats naturais. No entanto, há também esforços significativos de conservação em andamento para proteger essas fascinantes criaturas. Vamos examinar as principais ameaças enfrentadas pelos baiacus e os esforços de conservação em andamento. Principais ameaças: 1. Perda de habitat. O desmatamento costeiro, a destruição de recifes de coral e a poluição dos ambientes aquáticos representam ameaças significativas para os habitats dos baiacus. A urbanização descontrolada e o desenvolvimento costeiro podem resultar na degradação e perda de habitats essenciais para a sobrevivência dos baiacus. 2. Pesca excessiva. A pesca excessiva é uma das principais ameaças às populações de baiacus em muitas regiões. A captura incidental em equipamentos de pesca, como redes de arrasto e armadilhas, também pode representar uma ameaça significativa para os baiacus. 3. Poluição. A poluição da água por nutrientes agrícolas, resíduos industriais e plásticos representa uma ameaça direta para os baiacus. A contaminação química e a acidificação dos oceanos também podem ter efeitos adversos sobre as populações de baiacus e seus ecossistemas. 4. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas, incluindo o aumento da temperatura da água e a acidificação dos oceanos, representam ameaças significativas para os baiacus e seus habitats. Essas mudanças podem afetar a distribuição geográfica, a reprodução e a disponibilidade de alimentos dos baiacus. Esforços de conservação. 1. Criação de áreas protegidas. A implementação de áreas marinhas protegidas e reservas naturais é fundamental para proteger os habitats dos baiacus e reduzir a pressão da pesca e da degradação ambiental. 2. Práticas de pesca sustentável. Promover práticas de pesca sustentável, incluindo regulamentações de tamanho mínimo de captura, cotas de pesca e períodos de fechamento sazonais, pode ajudar a proteger as populações de baiacus e garantir a saúde dos ecossistemas marinhos. 3. Monitoramento e pesquisa. Realizar monitoramento contínuo e pesquisa sobre as populações de baiacus, seus habitats e as ameaças que enfrentam é essencial para orientar estratégias eficazes de conservação e manejo. 4. Educação e conscientização. A educação pública e a conscientização sobre a importância dos baiacus e dos ecossistemas marinhos podem ajudar a mobilizar o apoio para medidas de conservação e promover a adoção de comportamentos sustentáveis. 5. Cooperação internacional. A cooperação entre países e organizações internacionais é crucial para abordar ameaças transfronteiriças e promover a conservação dos baiacus em escala global. Esses esforços de conservação visam proteger os baiacus e garantir que essas incríveis criaturas continuem a desempenhar seu papel vital nos ecossistemas marinhos. Ao enfrentar as ameaças que enfrentam e promover práticas de manejo sustentável, podemos ajudar a garantir um futuro seguro para os baiacus e para os oceanos que habitam. Relação com os seres humanos. Impacto dos baiacus na pesca e na economia local. Os baiacus têm uma relação complexa com os seres humanos, com impactos tanto positivos quanto negativos na pesca e na economia local. Vamos explorar o impacto dos baiacus na pesca e na economia. Impacto na pesca. Pesca comercial. Em algumas regiões, os baiacus são alvo de pesca comercial devido à sua demanda como alimento em certos mercados. A captura de baiacus pode representar uma fonte importante de subsistência e renda para pescadores locais. Pesca recreativa. Além da pesca comercial, os baiacus também são alvo de pesca recreativa em muitas áreas. Pescadores esportivos são atraídos pela desafiadora luta que os baiacus oferecem durante a pesca, bem como pela qualidade da sua carne para consumo pessoal. Impacto na economia local.
Indústria pesqueira. A pesca de baiacus pode contribuir significativamente para a economia local em áreas onde é praticada comercialmente. Isso inclui a geração de empregos na indústria pesqueira, processamento e distribuição de produtos derivados dos baiacus. Turismo. Em algumas regiões, o turismo relacionado à pesca recreativa de baiacus pode impulsionar a economia local, atraindo pescadores de outras áreas e gerando receitas através de serviços turísticos, como aluguel de barcos, guias de pesca e hospedagem. No entanto, é importante reconhecer que a pesca excessiva e não regulamentada de baiacus pode ter impactos negativos tanto nas populações de baiacus quanto nos ecossistemas marinhos em que habitam. A sobrepesca pode levar à redução das populações de baiacus, desequilibrando os ecossistemas e prejudicando a biodiversidade. Além disso, em certas regiões onde a toxicidade dos baiacus não é devidamente compreendida ou controlada, pode haver riscos para a saúde pública associados ao consumo de sua carne. Casos de envenenamento por ingestão de baiacus mal preparados ou impróprios para consumo são relatados ocasionalmente, representando um desafio para a saúde e segurança alimentar. Em resumo, a relação entre os baiacus e os seres humanos é complexa e multifacetada, com impactos que variam de acordo com as práticas de pesca, regulamentações e conscientização sobre os riscos e benefícios associados à sua exploração. A gestão sustentável das populações de baiacus é essencial para garantir a preservação desses animais e dos ecossistemas marinhos dos quais dependem. Uso na culinária e precauções de segurança ao lidar com essa espécie. Os baiacus desempenham um papel importante na culinária de várias culturas ao redor do mundo, mas seu consumo requer precauções especiais devido à presença de toxinas potencialmente letais. Vamos explorar o uso dos baiacus na culinária e as precauções de segurança ao lidar com essa espécie. Uso na culinária. Delicadeza gastronômica. Em muitas regiões, os baiacus são considerados uma iguaria e são apreciados por sua carne saborosa e textura única. Eles são preparados de várias maneiras, incluindo sashimi, sushi, guisados e sopas. Pratos especiais. Alguns pratos tradicionais destacam os baiacus como ingrediente principal, como o fugu no Japão, um prato requintado preparado a partir da carne do baiacu fugu. Este prato é conhecido por sua complexidade culinária e é muitas vezes reservado para ocasiões especiais. Precauções de segurança. Toxinas mortais. O baiacu contém toxinas poderosas em seus órgãos, especialmente na pele, fígado, gonadas e intestinos. Essas toxinas, como a tetrodotoxina, podem ser letais se ingeridas em quantidades suficientes e não forem devidamente removidas durante o preparo. Preparação por especialistas. Devido ao risco de intoxicação por tetrodotoxina, a preparação de pratos de baiacus é geralmente realizada por chefes altamente treinados e licenciados. Esses especialistas conhecem os procedimentos adequados para remover as partes venenosas do peixe e garantir a segurança dos pratos preparados. Regulamentações estritas. Em muitos países, existem regulamentações rigorosas que governam a preparação e o manuseio de baiacus para consumo humano. Isso inclui licenças especiais para restaurantes e chefes que desejam servir pratos de baiacus e inspeções de segurança alimentar para garantir o cumprimento das normas. Embora os baiacus possam oferecer uma experiência gastronômica única e deliciosa, é crucial seguir todas as precauções de segurança ao lidar com essa espécie de peixe. O consumo de baiacus mal preparados ou impróprios para consumo pode representar um risco grave para a saúde e até mesmo ser fatal. Portanto, é essencial confiar apenas em chefes qualificados e respeitar as regulamentações locais ao desfrutar de pratos de baiacus. Conclusão e mensagem final. Ao longo deste vídeo, exploramos diversos aspectos fascinantes sobre os baiacus, desde sua anatomia e comportamento até sua relação com os seres humanos. Recapitulando os principais pontos discutidos. Introdução ao baiacu. Apresentamos a espécie, suas características físicas distintivas e sua importância cultural. Anatomia e fisiologia. Exploramos a estrutura física dos baiacus, destacando suas adaptações especiais, como a capacidade de inflar e desinflar. Habitat e distribuição. Discutimos onde os baiacus são encontrados e as preferências de habitat que influenciam sua distribuição. Dieta e comportamento alimentar. Analisamos o que os baiacus comem e como caçam, destacando suas estratégias de alimentação. Reprodução e ciclo de vida. Proteger os baiacus e outros habitantes dos oceanos é crucial para manter a saúde dos ecossistemas marinhos e garantir um futuro sustentável para as gerações futuras. Cada um de nós pode desempenhar um papel na conservação dos baiacus e de todo o ambiente marinho, praticando pesca sustentável, reduzindo o uso de plásticos e apoiando iniciativas de conservação.
Juntos, podemos garantir que os baiacus continuem a prosperar em seus habitats naturais, contribuindo para a beleza e diversidade dos oceanos do nosso planeta. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.